Então, as regiões de planalto, né, devido às corredeiras ser mais intensa, né, tem a possibilidade de transporte mais rápido, né, e mais, vamos dizer assim, mais agressivo dessas rochas que são fragmentadas. E isso vai levando para as partes mais baixas, né, formando os terrenos sedimentares, que são constituição de um novo solo, tá? Então agora nós vamos ver os solos e os agentes externos do relevo, tá? É, Olha só, os solos são compostos geralmente de degradação das rochas e de minerais que compõem essas rochas e são transportados para as regiões mais baixas. E aí vai cobrindo a rocha matriz, que é a rocha que está embaixo. Tanto que todas as vezes que você cavar, dependendo da profundidade do solo, vai ser uma camada de sedimento maior que se depositou em cima. Assim como no Nordeste, nós temos solos muito rasos, né? Por isso que quando chove no Nordeste, logo inunda, porque embaixo de uma rasa camada de terra, de solo, existe uma placa de rocha. Então chove, a água não infiltra, o sol quente logo vem e evapora, não sendo bom para a agricultura. Nós estamos vendo aqui uma plantação de milho em Carapó, no Mato Grosso do Sul, em 2013. Né? Provavelmente o solo, pela foto, ótimo para o desenvolvimento da agricultura. Então, esses solos são agregados de minerais, mais decomposição de animais e vegetais, que são a matéria orgânica. Os materiais inorgânicos, que são de origem mineral, e os materiais orgânicos, que são de origem animal e vegetal. E isso forma os solos. E quanto mais profundo esses solos, a camada de solo for maior, em maior quantidade de materiais orgânicos, esse solo é mais produtivo ou não. Podendo ter alguns metais ferrosos, que promovem a acidez do solo e acaba tornando ele mais infértil. Mas tem modos, né, que já foram desenvolvidos por pesquisas, como por exemplo a adubação desse solo, a correção desse solo com calcário e gesso, que vai promover a diminuição do pH, da acidez do solo, promovendo um desenvolvimento das atividades agrícolas em locais que antes não era permitido, como aqui na região centro-oeste, certo? Então vamos partir para os intemperismos. Nós temos dois tipos de intemperismo, o físico ou mecânico e o intemperismo químico, tá? Lá na página 10, o intemperismo físico-mecânico, tá? Ele acontece principalmente nas áreas de planalto, como eu já falei, e acontece pelo impacto das rochas, né? Que são desgastadas e transportadas pelos rios. Quanto mais alto essas áreas forem e os rios têm mais corredeiras e cachoeiras, o desgaste é maior, porque o transporte é feito de forma mais rápida e violenta, né? Fragmentando esse material e depositando ele nas partes baixas, tá? Um exemplo disso é aquele seixo rolado que você compra em casas de aquário, aquelas pedrinhas esféricas, né? Que vieram arrastando nas corredeiras dos rios e a forma com que ela foi arrastada pelo rio, ela vai rolando e formando uma esfera. É muito utilizado para jardins, né? Por em cima de vasos, plantas e também para cobrir o fundo dos aquários, tá? Então, um dia que você for lá numa loja de aquário, de jardinagem, você vai ver aquelas pacotes com aquelas bolinhas redondas que são feitas, né? Que são, na verdade, pegadas nos rios e que são feitas pela natureza através do intemperismo físico ou mecânico. Outra forma de intemperismo, pessoal, é a temperatura, tá? As variações entre altas e baixas temperaturas provocam as pedras vão se rachando, vão causando fragmentação. E essa fragmentação vai permitindo a entrada de água e de raízes, que vai dilatando mais ainda esses fragmentos, permitindo cada vez mais a entrada de mais água. Então, assim, um intemperismo acaba levando ao outro que facilita o outro, certo? A rocha se racha devido às altas e baixas temperaturas, está quente, vinha a chuva fria, né? Vocês podem ver na imagem ao lado, o Vale das Bolas, no Cazaquistão, as rochas todas com rachaduras provocadas pelo intemperismo físico, provocado pela troca de clima e de temperatura, tá? O intemperismo químico. O intemperismo químico é provocado basicamente pela ação da água, tá? Pode ser a água das chuvas, ou como pode ser as águas oceânicas, que essas, por
estarem com uma composição química de sal e de outra substância, acaba provocando um desgaste mais rápido das rochas. Dá uma olhada na imagem aí do Parque Nacional de Jericoacoara, tá? No Ceará. Olha o desgaste da rocha, né? Para quem já foi lá nessa região, viu bem essas esculturas que o intemperismo químico vai provocando. Então, o intemperismo químico é basicamente a água que infiltra na rocha e os seus materiais químicos acabam reagindo com os minerais da rocha e acaba provocando uma modificação e um desgaste nessa rocha. Tá? Muitas vezes a gente vê umas rochas assim que já estão bem desgastadas, né, pela ação da água. Tá? Não porque rolaram em si, mas porque a água foi corroendo ela e isso é um intemperismo químico, tá certo? Os solos também, pessoal, podem sofrer o intemperismo químico das chuvas. Por exemplo, uma chuva pesada em um solo que não tem uma boa cobertura vegetal pode arrastar esse terreno. Assim como em regiões que têm períodos de chuva e de seca, pode provocar laterização do solo, ou seja, o solo fica muito exposto ao sol durante muito tempo e depois muito exposto à chuva, provocando um material ferruginoso que dá aquela cor alaranjada ao solo. E pela alta concentração de ferro no solo, acaba tirando a fertilidade do solo, certo? O que se torna áreas, assim, não muito boas e até impróprias para a agricultura. E o intemperismo dos seres vivos, né? Vamos supor, a rocha rachou pelo intemperismo mecânico. O intemperismo químico provocou um desgaste nessa rocha. A planta cai uma semente ali e a planta começa a crescer e suas raízes começam a entrar pelas fragmentações, pelas fissuras da rocha, né? Alargando ainda mais essas rachaduras e facilitando ainda mais a entrada de água, né? O que vai provocar uma aceleração desse processo de desgaste, tá? Então, o intemperismo dos seres vivos, ele é provocado muitas vezes pela urina dos animais, pelas fezes que corroem, né? Pelas plantas das raízes que se infiltra entre as fendas da rocha e vai ajudando nesse processo de desagregação e vai provocando todo esse intemperismo dos seres vivos. Vegetação também, olhem na página 30, vocês podem observar ali, ó, na encosta de uma montanha a vegetação e suas raízes entrando. Vegetação também promove o intemperismo e ajuda na formação do solo, ok? Pessoal, na página 31 nós temos atividades, tá? E vocês podem responder essas atividades para a próxima aula. Até mais!